por favor, tá? Levanta e fala o que você acha. Não, olha só. Gente, já vamos parar aqui. Quem é o Luciano? Não, É o Luiz. Luiz, né? Gente, vamos parar com as conversas paralelas no chat, tá? Então agora é hora da gente focar. A gente tem uma prova amanhã de recuperação, tá? Por mais que o aluno não tenha, eu já passei, Sora, eu já tô com uma nota boa. Não interessa. A prova vai estar lá e vocês vão fazer. É uma forma, pessoal, de vocês estudarem, de vocês aumentarem o conhecimento de vocês. O inglês, Prof, pessoal, o inglês, quanto mais exercícios a gente fizer, mais a gente vai adquirir novos vocabulários, porque o inglês é isso, a gente não tem esse contato direto como a gente tem com o português. O português a gente acorda falando português, a gente está sempre em contato com outras pessoas, né? E o inglês não. Então, quanto mais contato a gente tiver com uma segunda língua que a gente quer aprender, a gente vai ter sucesso nesse aprendizado, tá? Então, vocês optem. Quem não precisa, digamos lá que tem um aluno que está com 10. Eu nem estou com as notas aqui, eu não sei se nessa turma tem. Mas eu tenho alunos que ficaram com 10 no trimestre. professora, mas é bom gabaritar essa prova, que daí não precisa escrever as respostas que errou no caderno. Olha só. Então, assim, ó, se tem algum aluno que está com 10, eu tô com 10, para que eu vou fazer? Faça a prova, tá? Pense que é um exercício que eu mandei para vocês na plataforma. Não vai prejudicar em nada, não vai diminuir a nota de vocês, também não vai aumentar, Prof, porque não pode aumentar mais do que 10. Gente, fala, Arthur, é alguma dúvida da prova, alguma coisa assim? sim, é que eu só quero saber, vai ser igual à prova normal, que vai ter 2 horas cada questão e vai ser de marcar? Tudo igual, tá? A prova Tá. já tá no sistema, já tá no plural. Se vocês entrarem, ela já tá ali. Mas Professora, ela. pode fazer às 6 até às 8, né? Às 6 e às 4 pode fazer. Não, ó, prestem atenção nas orientações, tá? A prova vai ser exatamente igual da que vocês fizeram as provas normais. A prova abre às 16 horas, ela abre às 4 horas, tá? E ela encerra às 20 horas, ela encerra às 8 horas, tá? Então vocês têm 4 horas para acessar e fazer a prova. Porém, E se eu entrar às 6? Ô, prof, a Aninha quer te perguntar alguma coisa, eu acho. tá, agora eu já abro espaço, só deixa eu terminar a explicação. Porém, pessoal, no momento que vocês acessarem a prova, digamos que eu tô lá, eu entrei a prova, cliquei ali na avaliação. Vocês vão ter 2 horas para finalizar a prova, tá? Então, vocês vão ter apenas 2 horas para fazer, no intervalo das 16 horas às 20 horas, mas vocês têm 2 horas para fazer a prova, tá? Não deixem para entrar às 7h30, 7 da noite, porque vocês só vão ter uma Às hora. 6 sim, às 6 sim. Às 6, sim, porque às 6 vocês vão ter as E 2 às horas, 5. as 2 horas que corresponde à nossa avaliação, tá? Agora não deixa, 7 horas, 7h30, eu tive casos de alunos que conseguiram fazer 3 questões de prova minha, porque tinha uma outra prova no mesmo dia, acabou acessando tarde, toda aquela coisa, e acabou não conseguindo concluir a prova. Aninha, pode falar, por favor. Não sei se tu quer falar ou tu quer escrever a tua pergunta, como tu É quiser. que ela falou no chat, prof. Isso, eu tô chamando ela, pode. Não sei se ela quer falar, Aninha. Ela deve estar digitando. Vamos esperar um pouquinho, senão a gente segue aqui a revisão e depois eu volto no chat e olho ali o que ela colocou. Tá, pessoal? A gente vai seguir aqui então, tá? Eu vou pegar os slides da revisão. Eu passei uma atividade para vocês de tema na aula passada, não passei? Sim, aquele coisa de escrever 5 frases de afirmativo e Frase do negativo verbo todo. to be, né? Então, isso no finalzinho eu quero chamar alguns alunos para que me digam essas frases, tá? Agora a gente passa os slides da revisão e depois eu chamo vocês para me passarem as frases que vocês escreveram do verbo to be, ok? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Aninha, a hora que tu precisar falar alguma coisa, pode botar no chat que quando eu voltar, eu esclareço a tua dúvida, tá? Vamos ver aqui. Tô com uma espinha aqui, ó, gigantesca. Bom, vamos lá.
Deixa eu achar aqui os slides, né? Vocês estão Olha que vendo legal, tô em terceiro ali de fala. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Tá bom. Só abrir aqui o arquivo. O arquivo não tá Ô, querendo. prof, essa foto foi tirada no Egito? Essa foto é aquela que vai. Nas dunas. É a foto que vai Lá normal. no cassino, nas dunas. É. Gente, Ô, senhora, eu já te disse uma coisa. Posso te falar bem rapidinho? fale. Já falando em cassino, uma vez, quando eu tava Não, lá, não. É o Lorenzo? é, Lorenzo, tá, deixa. depois eu conto. É, isso aí. Deixa para o final, tá? Gente, a gente vai começar agora, então, a nossa revisão para recuperação, tá? O conteúdo é o mesmo Tem que trabalhado. copiar isso, senhora. Vocês podem tirar print ou eu posso mandar no grupo ali depois para vocês os slides, sem problema Manda nenhum. no grupo. É, eu mando, Acho que eu tô no computador. eu mando Então no não precisa copiar, senhora. Não, vocês podem só ir acompanhando comigo, tá? E aí eu posso mandar ali, eu mando ali no grupo de vocês para vocês terem esses slides para o estudo, tá? A gente vai aqui conversar sobre os conteúdos da prova, tá? Ah, então não precisa copiar? Vocês não vão conseguir copiar a tempo porque tem bastante informação, né? Se a gente for vou pedir que vocês copiem, não vai dar tempo da aula, tá? Entendi. Pessoal, verbo Tá, então não precisa, né, senhora, que eu Entendi entrei isso também. aí. Hã? Exato. Entrei, senhora, então não precisa, né, copiar? Não, por enquanto vocês têm que prestar atenção, tá? Pessoal, por favor, agora deixa só a prof falar e aí depois no final eu vou sempre perguntando se vocês têm dúvida e vocês tá aberto o espaço para vocês falarem, tá? Só para não ficarem me interrompendo, para a gente não perder a linha de raciocínio, tá? Tá. Combinado. Verbo to be, pessoal. Verbo to be, eu apresentei esse verbo para vocês lá no 4º ano. Lembram? Apresentei falando então que é o verbo onde eu vou falar que eu sou ou que eu estou. Ele é um verbo, pessoal, um dos verbos mais utilizados na língua inglesa, tá? Um dos mais conhecidos para aqueles que estão iniciando os estudos ou para quem já tem um inglês avançado. E ele vai ser utilizado, pessoal, para dizer, então, se a pessoa é ou a pessoa está em algum lugar. Como que eu vou saber se o verbo to be ele é um verbo ser ou um verbo estar? Eu só tenho como saber, pessoal, de acordo com o contexto que está na minha frase, tá? Eu não tenho uma regra para saber se ele é um verbo ser ou se ele é um verbo estar. Eu preciso compreender o significado da mensagem que estão me mandando ali na frase para eu entender o sentido da frase, para saber se é um verbo ser ou um verbo estar. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês depois ali de verbo ser ou de verbo estar, tá? Mas aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês as estruturas do verbo to be. Estruturas que a gente já vem trabalhando: afirmativa, negativa e interrogativa. Daqui a pouco tem algum aluno aqui que já está assim cansado de saber o verbo to be, tá? Mas eu tenho uma notícia não muito agradável para esse aluno. A gente vai seguir com o verbo to be mais ou menos até o 6º ano, tá? Na verdade, vocês vão ter o verbo to be na vida inteira de vocês, porque sempre vocês vão estar ou... Mas trabalhando em exercício... Caiu, senhora, caiu. Caiu muito. Caiu o quê, gente? Tua voz travou do nada. Não, caiu tua voz, aí voltou. Caiu, daí ficou... E daí parou. Agora voltou? Teve aluno que Voltou. caiu também. Pode explicar de novo. Sim, tá bom. Se eu liberar que o Bruno caiu, ele voltou. Tá. Pessoal, se tiver esses cortes, depois vocês ficou faltando alguma coisa, tá gravando. Eu vou botar lá no YouTube e vocês conseguem acompanhar, tá? Mas o que eu tava falando é que o verbo to be vai nos acompanhar ainda por muito tempo. A gente entra com um tempo verbal, a gente entra com outros tempos verbais, mas a gente ainda segue trabalhando sempre com o verbo to be, tá? Aqui estão as estruturas: afirmativa, negativa e interrogativa, tá? Nada além do que a gente já viu em sala de aula.
Então, afirmativa, pessoal. Temos I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Então, verbo quando eu quero dizer que eu sou ou que eu estou. Aqui ao lado, pessoal, vocês conseguem visualizar, tá? A contraction form do verbo na frase, na forma afirmativa. O que é contraction form? É o verbo to be na afirmativa na forma contraída, ou seja, numa forma curta, tá? Geralmente, pessoal, essa forma curta ela é usada em discursos informais, em discursos com os amigos, com os colegas, com os familiares. Eu não uso a forma curta quando eu estou fazendo um trabalho de uma escola, quando eu estou escrevendo um livro, quando eu estou mandando uma carta ao meu chefe, por exemplo. Eu não uso, eu uso geralmente a forma longa, que é o I am, né? Mas aqui a gente tem as formas contraídas. I'm, you are, his, she's, it's, we're, where, your e there, ok? Então, aqui, forma contraída. Aqui do ladinho, pessoal, vocês podem observar a forma negativa do verbo. Como assim a forma negativa? Se eu quero negar algo, eu quero dizer que eu não sou ou que eu não estou em algum lugar. Então, eu vou usar o verbo, né, na forma negativa. Temos também as duas opções. O verbo na sua forma longa, ou seja, fazendo apenas o acréscimo do not no final. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not, ok? E temos também, pessoal, a contraction form do negativo, tá? Ou seja, a forma contraída da forma negativa. Observem que aqui na primeira pessoa do singular eu não tenho essa forma negativa, porque eu não tenho uma contração entre I am not. Eu não tenho uma união entre este verbo, tá? Eu tenho dos outros. Como assim? Eu tenho you are not, eu posso unir na forma que ele vai se tornar you aren't. He is not, eu posso unir na forma que ele vai se transformar em he isn't. Pessoal, vocês estão aí? Sim. Sim. Eu estava preocupada de estar falando e vocês não estarem. Sim. Tá? Pessoal, Ok, prof. he is not, eu tenho a contraction form do she isn't. It is not, eu tenho it isn't. We are not, we aren't. You are not, you aren't. They are not, they aren't. Interrogativa, pessoal. Interrogativa é quando eu falo para vocês que o verbo muda a posição. Em vez de vir após o meu sujeito, ele inicia na frase. Então, o verbo troca de lugar com o sujeito. Então, vem primeiro o verbo, depois o sujeito. Então, aqui temos am I, are you, is he, is she, is it, are we, Prof, tem 14 pessoas na aula, tá faltando muita gente. are you, are they, ok? Então, o verbo... 16. Tem 16, Arthur. Pessoal, posso continuar? Então, o Não, verbo... tem 14. Tira os 11. 17. Que 11? 16. Ah, não, 10. Pessoal, Ah, não, é 17. olha só, vocês estão preocupados com a quantidade de alunos que tem na sala ou com a prova que é amanhã? a prova. A preocupação de vocês tinha que ser no conteúdo e na prova que eu estou falando aqui. Não se preocupar em quantos alunos tem na sala. Os alunos, depois que não conseguiram entrar, eles conseguem acessar o vídeo. Professora, nossa prova é amanhã? Quê? A nossa prova é amanhã? Sim, de inglês é amanhã. Tá, então amanhã não vai ter aula? Amanhã vocês já têm. Não, é prova. Tá? Então, assim, ó. Agora se preocupem aqui em prestar atenção, tá? Pode ser? Pessoal, então o interrogativo, ele muda a posição. O verbo vem primeiro e depois o sujeito, como eu acabei de ler para vocês. Am I, are you e assim por diante, tá? Aqui, pessoal, eu trouxe alguns exemplos. Nesses exemplos, eu marquei para vocês se o verbo utilizado era um verbo ser ou um verbo estar, para a gente conseguir entender aquilo que eu falei para vocês.
Não existe uma regra para saber se o verbo é um verbo ser ou um verbo estar. Eu preciso entender a mensagem, entender o significado para então decidir se o meu verbo é um verbo ser ou o meu verbo é um verbo estar. I am not a doctor. I am not a doctor. Eu não sou médico ou médica, né? Se eu não sou, é o verbo ser, tá? O mesmo verbo, pessoal, usado na frase seguinte que temos aqui, ó. I am not at home. Eu não estou em casa. É um verbo estar, porque eu estou dizendo se eu estou em algum lugar. Então, vocês observam que o mesmo verbo, eu entendendo a mensagem, entendendo o significado, eu trabalhei com o verbo ser ou com o verbo estar. Então, na primeira, um verbo ser, na segunda, o estar. O verbo to be não tem uma regra para dizer qual que é o ser e qual que é o estar. Ele é o mesmo. Vocês podem observar que é exatamente a mesma estrutura negativa dele. Aqui uma pergunta, uma question, ok? Interrogativo for. Is he a soccer player? Is he at school? Então, is he a soccer player significa ele é um jogador de futebol? Eu estou fazendo uma pergunta. Ele é. Se ele é o verbo ser. Is he at school? Ele está na escola? Eu quero saber onde ele está. Ele está na escola? É um verbo estar, né? Então, novamente, a mesma estrutura interrogativa para marcar a pergunta, mas uma no verbo ser e uma no verbo estar. She isn't my friend. She isn't tired. Então, duas frases, mesma estrutura, porém com mensagens diferentes. Essas mensagens me dizem o quê? Que essa primeira, she isn't my friend, eu digo que ela não é a minha amiga. Então, eu utilizei aqui o verbo ser na hora de fazer a tradução. She isn't tired, ela não está cansada. Ela não está, é o verbo estar novamente. Então, mesma estrutura, com os significados diferentes, as mensagens diferentes, ok? A última aqui. What is that? It's a turtle. O que é aquilo? É uma tartaruga. Então, o verbo ser, o que ela é, tá? Alguma dúvida aqui, pessoal? Podem falar ou colocar no chat que eu vou lá visualizar. Vocês ainda Não. têm dúvida de verbo to be? Que eu posso ajudar vocês para amanhã? Não. Por mim, não, prof. Eu não. Não? Tá. Vamos dar sequência, então. Vamos continuar. Outro conteúdo que a gente trabalhou, pessoal, nessas primeiras unidades do livro de vocês, se não me engano, a gente está na quarta, indo para a quinta unidade. Prof, esse foi o que eu mais errei na prova. Os problemas, né? Só que, Arthur, tu não tem o livro? Sim. Então, Arthur, a gente... Prof, Ah, na prova, quando eu tive essa Tem tudo questão, no livro. eu ia marcar certo, só que eu acabei marcando outro. Eu ia marcar fever, só que eu marquei cold, tipo isso. Aí eu acabei marcando errado, sem querer. sim, sim. A gente sabe, pessoal, que a avaliação, vocês não utilizam o livro, né? Vocês não podem fazer aqui na escola, só se a professora autorizar, mas a princípio, na escola, a gente não faz avaliação de livro, de caderno aberto. Mas vocês estão em casa, né? Então, a gente sabe o que acontece do aluno consultar o livro, né? Então, prestem atenção, assim, a gente sabe que vocês estão em casa, estão com o pai e com a mãe. Se possível, tentem não consultar, porque é uma avaliação, é uma prova, né? Tentem não pedir ajuda, até para a gente ter noção do que vocês realmente estão conseguindo aprender ou não, né? Eu faço isso, eu só consulto o livro quando eu tiver com dúvida na resposta. Exatamente. O ideal é não consultar, porque é uma avaliação, mas a gente sabe que vocês estão em casa, a gente não tem como controlar isso, tá? Mas, pessoal, vamos aos problemas, né? Então, aos problemas. Geralmente a gente pergunta, what's the matter? Qual é o problema, né? Ou a gente também pode perguntar, what's wrong? O que tem de errado? E assim por diante. A gente tem algumas imagens aqui. Geralmente vai ter questões dessas, tá? Eu acho que eu não botei tantas questões dessas. Eu foquei um pouquinho mais no verbo to be. Mas a gente tem aqui. Essa primeira imagem aqui, pessoal, a gente nota que a pessoa está
com uma dor, né? Tem até aqueles raios vermelhos saindo da cabecinha ali da moça, né? Então, qual é o nome disso em inglês? Em inglês eu tenho head cake, tá? É que tem ali embaixo, prof. Isso, tem ali embaixo, ó. Vocês podem observar que head é parte do corpo humano, né? Head. Até eu me lembro que no início do ano a gente trabalhou com aquela música cabeça, ombro, joelho e pé. Lembram da Xuxa? Só que a gente trabalhou em inglês ela, né? Então, head, shoulders, knees and toes. E ali, head, a gente tem cabeça. Head cake é dor de cabeça, tá? Esse sufixo que eu acrescento aqui, o ache, ele significa dor. Então, head cake, dor de cabeça, ok? Stomach ache. Stomach é o meu estômago. Estomazia. Stomach ache é dor de estômago, né? Dor de barriga. É dor de estômago, né? Não a dor. Tipo, senhora, é igual um remédio, estomazil. É, parecido. Pessoal, aqui temos um menino com problema nos dentes, né? Tá vendo? Totashi. Tá faltando alguns Mas parece que ele foi surrado por uma pessoa. É, mas olha só. Prof, Oi. Os dentes tá tudo quebrado. na dor de cabeça e na dor de barriga é head cake e stomach cake, né? Isso, head cake, stomach cake. Na dor de cabeça não é headache? Como? Headache. Não, é head Tá. cake. Head é cabeça, cake, head cake. Tá? Pessoal, aqui temos os dentinhos ali, né, com problemas. Então, temos toothache, ok? Então, dor de dente. Aqui, dor nas costas, né? Backache. Hã? Backache. Isto. Aqui Backache. a fever, né? A fever, a pessoa está com febre. Temos aqui, pessoal, aqui embaixo está escrito cold. Cold. Mas a gente aprendeu lá no livro de vocês que é cold. Pode ser cold ou pode ser cold, aqui como tem. Só que claro que na prova de vocês só tem a opção que a gente aprendeu no livro. Também a gente não aprendeu who's not. Não, é só um conhecimento a mais para vocês, mas não cai para vocês na prova amanhã, tá? Cai na prova para vocês apenas aqueles que a gente trabalhou no livro. Essa imagem tinha alguns problemas a mais, né? Algumas doenças a mais, tá? Então aqui, pessoal, cough é tosse. Mas quando eu estou gripado, eu uso a palavra cold. I have a cold. Eu estou com gripe, né? Aqui, pessoal, também não vai cair, nem essa aqui. Como eu falei, é um conhecimento a mais, é runny nose. Runny nose é quando eu estou aqui com aquele nariz escorrendo, né? E sore throat, que é, então, quando eu estou com dor de cabeça, né? Dor de garganta, desculpa. Dor de garganta eu tinha no livro, tá? Dúvidas daqui. O que vocês precisam saber daqui é interpretar a imagem que vai aparecer para vocês e saber o nome do problema que está acontecendo, tá? Alguma dúvida desses problemas aqui? Acho que não. Não? Então vamos seguir. Pessoal, eu bati bastante na prova também das horas, tá? Até porque na outra prova caiu e teve muita gente que se atrapalhou. What time is it foi trabalhado na primeira unidade do livro de vocês, tá? What time is it significa, então, que horas são. Mas a resposta, como é que a gente faz a resposta? Eu sempre falo para vocês que a resposta eu devo iniciar com o verbo to be, it, is, tá? Para dizer que são tal horário. Então, a gente tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, 5:13. What time is it? It's 5:13. São 5:13. 2 o'clock. 2 o'clock, pessoal, quando é hora exata, somente quando é hora exata,
Quando eu não tenho minutos, é hora exata, como, por exemplo, 2 horas, 3 horas, 4, 5, 6, 7, assim por diante, eu uso a expressão o'clock para dizer que são 2 em ponto, tá? Então, eu vou dizer it's 2 o'clock, tá? 5:30, eu vou usar it's 5:30, tá? Então, são 5:30. E aqui, pessoal, eu tenho algumas expressões que eu trouxe para vocês que a gente viu ali, né? Midday. Midday eu uso quando é meio-dia, né? Então, para dizer que está na metade do dia. Noon também eu posso usar para dizer it's 12 noon, ok? Para dizer que são meio-dia. Midnight também posso utilizar aqui para dizer que são meia-noite, ok? Então, mais usado, na verdade, midday, midnight, ok? Aqui, pessoal, para a gente ver se ainda tem dúvidas de vocês quanto aos horários, eu quero que vocês escrevam aí, tá? Esses 3 horários em inglês. What time is it? Me coloquem esses 3 horários em inglês, por favor. Eu vou dar para vocês 3 minutinhos para fazer isso, pode ser? Tem que copiar, Sora? Pode botar só a resposta no papel, se vocês quiserem, mas eu vou perguntar para alguns agora. Qual é a resposta? 3 minutos para isso, por favor. Já passou 1. Oi, Sura. Peraí que eu não acabei de entrar na aula. Quem é a Letícia? Letícia. É o Bruno, prof. Ah, tá. Tinha caído, Bruna. Tu estava em aula e saiu. Temos esse exercício para fazer agora. O prof é o Bruno, não a Bruna. Ah, tá. Desculpa. É, o Bruno. Desculpa. Eu já copiei. Temos mais 1 minuto. Sora, já vai terminar nossa aula. É, eu sei. Por isso que temos mais 1 minuto. Aí, acabou. Não, vamos corrigir, vamos terminar aqui. Pronto, pessoal, podemos corrigir então? Sim? Sim. Arthur, pode me dizer o primeiro horário? Esse daí eu não soube. Não. Nicolas, pode me dizer o primeiro horário? Sim, eu coloquei it's 3:25. Isto. Tá, Arthur? Ó, it, is, eu sempre vou utilizar. O número 3, porque são 3 horas. It's 3:25. Ok? Então, it's 3:25. Rogério, pode me dizer a letra B? Sora, recém tô copiando a C. Tá. Alguém Deixa que eu falo, prof. Ah, prof. pode. Quem é que falou agora? A menina que falou? A Bruna. Bruna. Bruna, pode falar. E depois quem é o menino que falou? O Nicolas. Eu tinha falado. O Nicolas, como tu falou a letra A, vou chamar outra pessoa, tá? Bruna, pode me dizer a Tá. letra B, por favor? It is 4:43. Eu posso falar C depois? Isso, então, it's 4. Já te chamo, Gustavo. It's 4:43. Então são 4:43. Gustavo, pode falar C, por favor?
It is 28. Isso, ó. It's 8, tá? It's 8:28, ok? It's 8:28, tá? Deixa eu botar aqui, grande. Bye! Tá? Então, aqui tá a resposta das 3. Pessoal, eu acho que é o último exercício aqui, ó. Completem rapidinho com o verbo to be correto, ok? Vou dar 2 minutinhos, pode ser? Não consegui copiar, bota só o verbo to be rapidinho pra gente corrigir. Pode Vou voltar colocar só o verbo to be. Oi? Eu vou colocar só o verbo to be. Tranquilo. Ô, prof, eu só botei as respostas. Tá. Mais um minutinho, eu corrijo agora. E fica de tema para vocês, pessoal, como eu vou mandar esses slides, vocês passarem essas frases para negativa e para interrogativa, tá bom? Então, isso vai ficar... Tchau, bye. Espera, não terminou ainda. Ah! Mas que pressa pra ir embora. Ô, Nicolas, por que tu sempre fica... Era passar as horas pra quê? Aí depois o Nicolas Negativa perde o tempo e fica brabo. Interrogativa, tá? Turma, vamos lá então. Completar com o verbo to be na letra A. Eu. Am. Pronto, consegui copiar e fazer. Pode falar todo mundo, não tem problema. I am a student. Letter B. You Are. are a teacher. Letter C. He. Isso. Letter D. We Are. are a teacher, tá? Pessoal, a maior dificuldade que eu vejo para vocês é quando, em vez de eu usar o sujeito, o pronome aqui, eu usar nome de pessoas, tá? Eu vejo que a dificuldade de vocês é nisso. Por exemplo, quando eu coloco we, por exemplo, eu tenho que colocar we, Amanda and I, espacinho here. Amanda and I quer dizer que eu estou junto. Se eu estou junto, é nós. Se é nós, é we. Se é we, o Brasil é are, tá? Se eu coloco and our, pessoas, eles e elas, né? Então, são eles. Então, are também, porque se refere a they, tá? Então, vocês cuidado, tá? Desejo para vocês uma boa prova, faça cautela, não precisa, vocês têm 2 horas para fazer a prova, tá? Não precisa fazer tudo correndo, não deixem para entrar no último horário, não deixa para entrar às 7, às 7:30, tá? Façam com calma, tá? Vou parar a gravação aqui. Desejo boa prova para todo mundo. Qualquer dúvida, você